Saúde, amada igreja, com a graça e a paz em Cristo. Hoje, 23 de agosto de 2020, temos a grata alegria de poder dizer que é a última semana de agosto, estamos adentrando a última semana de agosto e loguinho teremos os nossos cultos semipresenciais. Temos orado a respeito deste mês de setembro, temos pedido a oração da igreja, dos irmãos em favor destes trabalhos que virão e continuemos em oração. Certamente será um momento experimental, poderemos avançar como poderemos recuar. Tudo vai depender das condições de saúde que teremos para a cidade de São Bernardo do Campo e para o estado de São Paulo. Enquanto isto, vamos dobrar os nossos joelhos, clamar ao Senhor dos céus pelas nossas vidas e também pelo país em que vivemos, pela humanidade em si. Realmente é uma enfermidade que tem levado milhares de pessoas ao óbito e supliquemos então a misericórdia de Deus, especialmente sobre o rebanho do Senhor. Hoje nós temos a nossa pastoral baseada no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículos de 13 ao 28. Gostaria de fazer a leitura toda do texto, mas eu entendo que é bastante delongado. Mas no boletim está ele totalmente transcrito. Então reserve um tempo neste domingo e leia esta passagem das Escrituras Sagradas. É muito edificante nós olharmos ali o contexto em que acontecem estes fatos e como que o Senhor se mostra ali, soberano e participante de tudo aquilo que se passa sobre a terra. Ali o contexto é o povo de Israel. A figura do rei Acabe, do profeta Micaías, do rei Josafá, do exército de Israel e do Senhor como aquele que contempla e age. Então nós temos sim, neste texto, muitos elementos a serem explorados para a nossa edificação. Fiz uma breve pastoral, mas lerei alguns versículos deste texto sagrado. Então, atentemos para o versículo 13. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade à peleja ou deixaremos de ir? Ele respondeu: Sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo o Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira, outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com que? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Aí segue o texto de como
Micaías fala estas mesmas palavras diante do rei, e o rei Acabe toma isto como uma palavra de motim, como uma palavra imprópria, manda prender a Micaías, manda que o angustiasse no cárcere. Não era só estar preso, mas também com escassez de pão e de água, ou seja, colocou o profeta sob sofrimento. Sofrimento injusto, mas o colocou sob sofrimento. Sendo ele o rei, ele tinha toda a autoridade ali, mandou prender e mandou que assim tratasse ao profeta. Então nós estamos aqui procurando destacar, dentre tantos elementos que temos aqui para explorar nesse texto, soberania de Deus, a existência do reino de Deus nos céus, pela visão do profeta, o Deus que intervém, o Deus que age, a fidelidade do profeta é o que nós queremos destacar. Mas temos realmente um vasto campo para ser explorado, para a nossa edificação, para as nossas convicções neste reino celestial que é do Senhor Jesus Cristo e de todo aquele que nele crê. A fidelidade profética. Então eu traço algumas palavras apenas para que nós, olhando para o texto, venhamos a nos motivar, a nos incitar a esta prática. Certamente nos faltará o espaço para refletirmos acerca de tudo o que as Escrituras Sagradas têm a nos ensinar nesta passagem. Mas a fidelidade profética de Micaías é algo que se destaca. Apesar de toda a pressão exercida por parte do mensageiro, versículo 13, dos profetas do rei, anteriormente nos versos 11 e 12, e do próprio rei de Israel, Micaías foi fiel ao descrever a visão que teve, no verso 19, do Senhor assentado em seu trono, exercendo o seu poder sobre o exército do céu e para destruir ao rei Acabe. Certamente que nós encontramos ali estes elementos de uma forma visionária. Micaías está sendo fiel à visão que teve e ele descreve esta visão com fidelidade. Pensemos, era para Acabe, diante de tais palavras, colocar a mão na boca, cair rosto em terra? Ele estava diante de um homem de Deus. Aliás, ele reconhecia que Micaías era um homem de Deus, que Micaías falava a verdade da parte de Deus. Acabe sabia que seus profetas o obedeciam por medo, porque eram sustentados pela casa do rei. Micaías não tinha compromisso, não era sustentado pela casa do rei. Ele não tinha, por assim dizer, nenhuma dívida com respeito à sua vida, à sua subsistência. Já os profetas do rei viviam da mesa do rei. Então ele sabia, certamente, que Micaías tinha ali trazido a palavra que era da parte de Deus. E Acabe também bem sabia que Micaías profetizava mal a seu respeito, porque ele procedia mal. Seus atos eram ruins. Rei opressor, assassino, invejoso. Então realmente não tinha como o profeta se levantar e dizer coisas boas como se fosse um assalariado do rei. Então, nada disto aconteceu. Nem Acabe acolheu por verdade, e nenhum daqueles profetas também se levantou, nenhum dentre eles se levantou para ficar ao lado de Micaías. Micaías ficou sozinho, mas manteve a sua palavra, porque depois de ser sentenciado à prisão, ele então diz: se voltares em paz, certamente o Senhor não falou por mim. Então notemos, o Senhor governa os céus e a terra, portanto não está ausente aos acontecimentos que se passa sobre a terra. Ele faz cumprir os seus desígnios.
Micaías, profeta fidedigno, verdadeiro, que não se curvou às pressões sofridas, mas foi pronto em falar somente o que o Senhor lhe ordenou. Micaías recebeu um tratamento cruel do rei de Israel, mas da parte do Senhor, plena aprovação. Acreditamos que é este o ponto que nós devemos nos centrar. O Deus que age, que fala, que ordena que se pregue sua palavra, porém com fidelidade, mesmo que isto nos incorra em algum sofrimento. Mas a aprovação vem de Deus. Certamente a igreja tem sofrido os seus percalços. Este momento é um momento bastante sombrio pelo que estamos passando, mas não vamos arrefecer, não vamos esfriar. Pelo contrário, vamos fazer da palavra de Deus a nossa voz profética. Os profetas falavam por aquilo que Deus lhes revelava. Nós falamos por aquilo que Deus já nos revelou, do Gênesis ao Apocalipse. Toda a palavra de Deus é sagrada. Toda a Escritura é inspirada pelo mesmo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo. Que Deus nos dê intrepidez, coragem e fé, para que as nossas intercessões sejam mesmo expressão de quem serve a Deus, de quem busca agradá-lo. Que assim Deus nos faça, que a isto Deus nos encoraje sempre. Amém. Também quero destacar para o culto de hoje no lar, o texto reservado encontra-se em Efésios, capítulo 5, versos 15 ao 21. A vontade do Senhor é o tema. Ali proponho 3 divisões, dos versos 15, 16, 17, 18 e 19 ao 21, com algumas colocações, e sugiro que se faça alguns comentários. Certamente que não é difícil a interpretação desta passagem das Escrituras, e a própria Escritura lança luz sobre aquele texto, aqui no caso em Efésios 5, onde estamos propondo. Então, qualquer dúvida é só voltar um pouquinho no texto, pegar os primeiros versículos, ou um pouquinho depois, os versículos que se seguem, e estará tudo compreendido, esta questão da vontade do Senhor para com a nossa vida, que certamente é excelente. Assim, a igreja seja edificada pela palavra e por aquilo que é o elemento central, o culto no lar, o momento de adoração, o momento de nos debruçarmos nas Escrituras, de nos alimentarmos da palavra que nos exorta, que nos corrige, que nos repreende. Que assim Deus então esteja abençoando cada lar. E, se puder, tire uma selfie, coloque no grupo da igreja, para que continuemos a nos estimular a esta prática necessária durante estes tempos em que estamos separados uns dos outros. Deus lhes dê uma boa semana a todos, e continuemos em oração pelo conselho da igreja, pela vida da igreja, pelos irmãos, por aqueles que se sentem sozinhos, embora não estejam. Eu sei que tem cada um deles plena convicção de que o Senhor se faz presente, o Senhor Jesus Cristo se faz presente, mas há momentos em que a solidão realmente bate forte, e nós somos humanos, e nós sentimos. Então, receba nosso abraço carinhoso, afetuoso, da família pastoral, e esse desejo que temos do retorno. E logo mais será dada as instruções para aquele momento, e é uma grande expectativa e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Deus esteja abençoando então a igreja, Deus esteja abençoando a cada um desde já. Fiquem com Deus e continuemos então firmes a nossa jornada. Amém.